Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, Primeira Epístola aos Coríntios 3,16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco da pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Emmanuel. E agora, a palestra. Irmãos de jornada, hoje vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, que reúne os ensinos dos espíritos superiores codificados por Allan Kardec de forma lógica e sequencial, esclarecendo os aspectos científico, filosófico e religioso do Espiritismo. Estamos na parte segunda do livro, intitulada Do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, especificamente no capítulo 11, que trata dos 3 reinos. O subtítulo que nós vamos estudar hoje é Os Animais e o Homem. Esse subtítulo ele inicia na pergunta 592 e termina na 610. Hoje nós estudaremos as questões 595 a 598. Então, Kardec pergunta aos espíritos, na primeira questão, 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Questão interessante, não é? Ao que a espiritualidade responde que os animais não são simples máquinas, como nós podemos supor. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não pode se comparar à do homem. Sendo bem inferiores ao homem, não têm os mesmos deveres que ele, né? A nossa responsabilidade, ela é relacionada à nossa capacidade. A liberdade, continuam eles, possuem-na restrita aos atos da vida material. Ou seja, na hora de decidir beber, decidir correr, sentar, enfim, comer, né? Essas coisas materiais da nossa vida enquanto encarnados.
Na questão seguinte, 596, Kardec pergunta de onde procede a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana. Né? Os cientistas estudaram várias analogias no corpo, né, nos gestos, enfim, do macaco. Mas a imitação da voz se dá a rigor pelas aves. Então a espiritualidade esclarece que origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçado pelo instinto de imitação, né, a semelhança do papagaio. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Quer dizer, isso tem relação com a conformação nas cordas vocais, né, nos órgãos vocais das aves. Na próxima questão, a 597, Kardec pergunta por que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio independente da matéria? Ou seja, ao desencarnarem, ao haver a morte do animal, será que sobra alguma coisa ou morreu o corpo do animal, morreu tudo? Ao que a espiritualidade responde que há sim um princípio independente da matéria e que este sobrevive à morte do corpo. Kardec continua no mesmo questionamento no subitem A, perguntando: será esse princípio que sobrevive à morte do corpo do animal uma alma semelhante à do homem? A espiritualidade esclarece que é também uma alma, se nós quisermos assim falar, dependendo isso do sentido que nós dermos à palavra alma. É, porém, inferior à do homem, quer dizer, não é uma alma semelhante à do homem. Lembra que na questão, duas questões antes já falou a questão da inteligência, que não era igual, né? Enfim, não se pode cobrar da mesma forma para sujeitos que têm capacidades distintas, né? Então, aqui a espiritualidade esclarece que há entre a alma dos animais, a alma, aspas, né, dos animais e a do homem uma distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Se vejam o quão está distante, né? A gente não consegue nem mensurar, nem calcular a distância da nossa imperfeição, nós enquanto seres humanos, à perfeição infinita e absoluta de Deus, né? Na mesma medida, nós devemos observar a nossa responsabilidade com relação a esses seres, os quais estão sob os nossos cuidados aqui na Terra, né? Deus cuida de nós, nós devemos cuidarmos uns dos outros, nunca nos esqueçamos, né? Mas também dos animais. A última questão de hoje, após a morte, é a 598. Kardec pergunta: após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? A espiritualidade então responde que conserva sim sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente, quer dizer, ainda não houve um desenvolvimento da inteligência do animal a este ponto. Quer dizer, a alma deles sobrevive à morte do corpo, mas ele não se identifica, né, como nós, quando desencarnamos. Lembremos-nos que os animais, como nós, tudo na vida, estamos em evolução. Então, assim, cheios de gratidão a Deus, nós chegamos ao final do estudo de hoje, agradecendo a oportunidade, né, e pedindo ao Pai que nós possamos refletir sobre a nossa responsabilidade perante os animais, né, nós possamos entender que eles não são seres humanos, né, que a gente não tente humanizar os animais, né, eles têm o direito de serem animais, serem amados como animais que são, né, e protegidos e bem tratados, mas que nós não deixemos de tratar bem também o nosso irmão de humanidade, né? Os seres humanos, né? Lembrando que todos somos filhos de Deus. Então, nós rogamos
a Deus que essa reflexão e o aprendizado de hoje nos auxiliem nos nossos melhores esforços e contínuos pela melhora moral que necessitamos. Que possamos sempre refletir muito sobre as nossas ações e omissões, às quais nós responderemos, e que todos tenham uma excelente semana. Graças a Deus. O grande